Salve! Draxel aqui! O anime de hoje conta a história de um cara feio chamado Shigeru Yoshioka. Ele acaba despertando o rank dos deuses, só que em troca desse poder todo, ele nunca vai poder se relacionar com nenhuma mulher, senão uma coisa terrível vai acontecer. O anime se inicia com o Shigeru contando sua história de vida. Ele fala que sabe muito bem que é um cara feio. Mesmo assim, ele sempre teve orgulho disso, já que desse jeito ele tem certeza dos méritos e habilidades dele no trabalho. O Shigeru fala que antes de tudo ele trabalhava com vendas e também nos conta que o lema dele era fazer os clientes sorrirem. Ele nunca falhou nisso. Inclusive esse cabeçudo aí fala que nunca foi muito popular com as mulheres, só que mesmo assim ele ainda gostava dessa vida de boss. De aleatório, uma imunda no trem começa a gritar com o Shigeru. A carniça chama o nosso prota de tarado imundo. Então, como o prota já tava melado de bola, ele decide descer em uma estação aleatória. Só que o Shigeru acaba tropeçando sem querer e acaba derrubando todas as suas revistas de tarado. Depois disso, ninguém mais acreditaria em um cara feio desse. O Shigeru, infelizmente, foi a julgamento e acusaram ele de importunação. E além disso, ele recebeu uma dívida de 300 mil ienes. O Shigeru se declarou culpado, mesmo sendo um cara inocente. Ele fez isso pra ver se conseguia algum tempo no tribunal. Porém, o Shigeru apenas ganha um morango com pescoço. A empresa que o Shigeru trabalhava resolveu demitir ele usando as acusações de importunação contra ele mesmo. Só aí se tocou que a vida dele tinha acabado de vez. Anos depois, aquela imunda acabou sendo presa por descobrirem várias acusações falsas contra vários homens. Isso tudo só pela aparência deles de demônio. Essa carniça ainda era de menor. Ela acabou recebendo somente uma medida restritiva. O Shigeru ficou com muita raiva dela, só que ele não podia fazer mais nada. O Shigeru, que antes sentia bastante orgulho da sua aparência de trabu, agora percebeu que sua feiura era na verdade uma maldição. E por conta dos traumas dessa denúncia falsa, o cara simplesmente não conseguia ter uma vida normal. Quando o Shigeru se deu conta da sua vida, 6 anos já tinham se passado. O cara se sentia um lixo por não ter trampo nenhum. Ele fala que nessa fase ele tava usando a grana dos pais pra viver. Então, em um dia totalmente aleatório, o Shigeru encontra um fórum da internet. Nesse fórum tinha vários relatos de desaparecimentos pela cidade. Inclusive também tinha várias teorias de malucos sobre esses desaparecimentos. Descendo a tela, o Shigeru nota outra publicação de um membro desse fórum. Lá é explicado que se eles reencarnarem e não usarem os pontos corretamente, podem nunca mais voltar para o seu mundo de origem. Então o Shigeru acha essa publicação patética. Como o Shigeru não tinha nada para fazer, ele resolveu seguir todos os procedimentos necessários. Quando deu 2 horas da manhã, uma mensagem muito estranha apareceu em seu notebook. Ele achava que aquilo era só um trojan da Deep Web e imaginou que só reiniciar o notebook resolveria o problema. Porém o caga-tronco clica em continuar. Então aparece uma aba de criação do personagem. Ele nota que não pode mudar a idade do personagem. Porém, tem uma coisa que dá, que é a aparência. Então esse carniça decide colocar números negativos na própria aparência. Ele clica em continuar e nota que ganhou 13 mil pontos por apenas diminuir sua aparência. Ele vê que tem como você escrever os detalhes especiais do seu personagem. Então ele decide botar tudo de ruim no próprio personagem. Ele escreve que as recompensas que ele ganhar vão diminuir 10 mil vezes e que se alguma mulher encostar nele, ele perde 10% de HP. E se ele decidir ficar com alguma mulher e rebolar lenha, caixão e vela preta, vai vestir o paletó de madeira. Com todo esse encosto que ele botou no personagem dele, o sistema dá 1 trilhão de pontos para ele distribuir, porém ele não percebeu que o site tinha tempo. Então quando o tempo dele acaba, ele desaparece e não consegue distribuir os pontos. O Serjão dos Toletes acorda e vai direto pro espelho. Ele toma um susto e quase morre com um glow up. Depois disso, o Shigeru olha pro lado e é recebido por outros adolescentes que também renasceram com 16 anos. Uma das garotas solta um catarrão, já que ela não tava com roupas adequadas. Então o saboroso do lado da loirinha, chamado Seiji, entrega a blusa dele pra ela. Inclusive o nome dela é Rizu. O bondoso do Shigeru tenta fazer a mesma coisa e entrega seu lençol em formato de blusa pra outra garota. Só que essa mina olha bem pro Shigeru e recusa a oferta. O nome dessa biscate aí é Seika. Depois desse insulto, o Redondo percebe que os feios são tratados da mesma forma nesse mundo. Todo mundo se apresenta e começa a bater papo, porém o Shigeru fala que também tem 16 anos, só que o Seiji fala que sinceramente não parece e fala que ele tem muita presença, quase uma órbita. Depois eles discutem como estavam navegando na internet antes de verem a publicação misteriosa e reencarnarem. Então os três continuam conversando. Enquanto isso, o Shigeru sai porque ele decidiu que não ia mais fazer amizade com esses carniças. O asteroide vai na busca de algum item que seja bom. O pobre miserável acaba encontrando uma moeda de ouro. Então quando ele vai tocar na moeda, ela desaparece, já que a taxa de aquisição de dinheiro dele é muito baixa. Isso faz o sistema entender que a moeda vale literalmente 0. Logo depois todo mundo começa a juntar os itens que eles achavam que tinham alguma utilidade. Eles compartilham tudo por igual no grupo. O Shigeru encontra uma roupa muito pequena
pro corpinho dele e acaba imaginando que ela nunca vai caber, porém não sei como ele consegue se vestir com ela. Shigeru nota que isso é uma característica desse mundo mágico, já que a roupa ajusta certinho. Logo depois o Seiji nota e fala pra geral ouvir que tá faltando uma moeda. Então eles suspeitam que alguém pode ter furtado. O Seiji pergunta pro pobre imundo do Shigeru se ele sabe de alguma coisa sobre isso. Então Shigeru fica muito chateado, já que estavam acusando ele de ter furtado. Tipo, ele até pegou a moeda, mas depois a moeda desapareceu. Então o Shigeru fala que não precisa dessa que eles podem dividir entre eles. O Seiji recusa e fala que é errado fazer isso. Porém a Seika pega a moeda e fala que vai aceitar com prazer, já que foram eles que encontraram todas as moedas. Ela também fala que o Shigeru só não encontrou porque ele estava distraído com as garotas. Então, em troca da moeda, o Shigeru pede um machado, só que o Seiji fala que se ele jogar sozinho vai fracassar de novo. Ele percebe a besteira que ele falou e se desculpa. Ele fala que na verdade ele estava falando dele mesmo, já que por conta do seu próprio egoísmo na vida passada, ele acabou causando problemas para ele mesmo e pros outros. Ele fala que nessa nova vida ele quer superar tudo isso e fala que por conta disso ele não pode fazer vista grossa pro Shigeru. Ele também fala que como os dois são tímidos, é melhor se ajudarem. O Shigeru duvida que um delício desse seja realmente tímido mesmo. Então todos jogam pedra, papel e tesoura para distribuir igualmente para todo mundo. O Shigeru perde todas e só fica com um cajado. O Seiji pede pros dois darem um aperto de mão, só que o Shigeru recusa obviamente. Então as garotas aceitam no lugar dele. O Shigeru pensa que em troca dessa aparência ele recebeu um status de um deus. O Seiji encontra um mapa e planeja ir para a cidade de Iria com as garotas, já que é a cidade mais próxima. O Seiji decide chamar o Shigeru para ir junto com eles. E como ele não tem outra opção melhor, ele aceita. Então quando o grupo resolve abrir a porta, surge um Goblin. O Seiji rapidamente ataca o Goblin. O Shigeru se impressiona com os reflexos dele. A Seika avisa que tá chegando mais Goblins. O Seiji informa que como a arma que ele tem é de curta distância, ele vai para a linha de frente pela esquerda e fala para Rizu ir pela direita. A Seika vai dando cobertura com o arco dela e o Shigeru precisa dar uma força pra Seika no que ela precisar. Então o Shigeru imagina aonde esse Seiji é tímido. Os dois completamente sozinhos conseguem eliminar vários Goblins. Enquanto o Shigeru pensa que ela não deveria usar um arco se não sabe usar. Ela fala pro Eclipse Global parar de olhar e o lutar. Então quando ele ia sair pra ajudar na luta, um Goblin surge e dá uma paulada no nosso prota. O Shigeru se prepara e dá uma investida no Goblin. Só que o golpe acaba não surtindo nenhum efeito no monstro. Então o Shigeru fica surpreso com isso. A Seika chama esse carniça de fraco. O Goblin começa a atacar as pernas desse baleio. Então ele fica muito confuso por estar passando essa humilhação até nesse mundo. Do nada o Shigeru acaba lembrando que o tempo dele tinha acabado bem antes dele conseguir distribuir os pontos que ele ganhou. Então ele decide que vai usar toda a sua frustração para acabar de uma vez com o Goblin e acaba conseguindo derrotar o Goblin. Depois dessa o sistema mostra que ele subiu direto pro level 31 e até ele fica surpreso com isso. Então ele finalmente decide distribuir todos os pontos que ele tinha e coloca seus 1 trilhão em cada uma das suas habilidades. Logo depois ele sobe tanto de nível que o próprio sistema declara ele como um deus absoluto. Isso deixa ele completamente desacreditado. O Shigeru olha para baixo e nota que tem um Goblin atacando ele. Então para testar sua nova força, ele dá um peteleco no Goblin. Só isso já manda o bicho lá pra casa de quem não se inscreveu. E assim nasce o deus absoluto. O Shigeru olha pra dentro da casa e percebe que a Seika tava se sentindo muito mal por não ajudar na batalha. Então pra ajudar essa inútil, o Shigeru finge que se comunica com arcos. Ele pede o arco pra Seika falando que tá ouvindo ele chamar. Então ela entrega o arco e Shigeru agradece. Ele usa suas habilidades da vida passada e mistura com as dessa vida atual. Desse jeito ele finalmente termina de montar essa desgraça. A Seika fica impressionada e até pergunta se ele fez arquearia na vida passada. Depois ela pega uma das flechas e entrega pro Shigeru atirar. Ele pega com cuidado pra não tocar na reta. Shigeru ativa a habilidade golpe definitivo pra não errar o alvo. Só que quando ele dispara, a flecha sobe lá pra casa do Samuel. Geral acha que foi péssimo. Só que no mesmo instante a mãe do Samuel ativa uma magia e um dragão gigante desce e destrói todos os Goblins. A Seika pergunta que foi isso. O Shigeru só fala que era do clube de arquearia e a mina acredita. Então a sabida da Seika fala que agora ela entendeu. Ela pede o arco de volta porque também quer lutar. Os dois saem da casa e o Seiji pede pra alguém ajudar, já que tinha outra horda de Goblins chegando. A Seika começa a atirar várias flechas aleatórias e erra todas. O Seiji nota que ela é uma inútil, então ele mesmo avança com a Rizu. Ela fica triste já que agora sabe que é realmente inútil. O balão de ar quente sente pena dela. Ele cria algumas flechas com as suas novas habilidades de arquearia e entrega pra ela sem ela perceber. Então ela volta e atira do mesmo jeito de antes pra economizar na animação. O Shigeru vendo isso percebe que ela é realmente inútil. Então finalmente o Seiji e a Rizu acabam com todos os Goblins sem a ajuda de ninguém. Porém a Seika corre em direção ao Seiji e fala: nós conseguimos. Nós derrotamos
os goblins. O Seiji fala que finalmente vão poder ir pra cidade. Algumas horas depois o grupo chega na cidade Iria. Porém uma das garotas fala que tá com muita fome. Como geral só andou e não comeu nada, eles concordam em parar e fazer uma boquinha. A Riso acha um restaurante e o grupo fica muito animado, já que eles descobriram que nesse mundo também tinha fast food. O Shigeru fica pra trás, já que ele é um Sigma. Ele vai até uma fonte e se senta nela. Ele olha pra baixo e nota que um gato se aproximou dele. Ele imagina que esse gato também tava solitário. O Shigeru vai acariciar o gato, só que ele congela. O Shigeru lembra que se caso o gato for fêmea, ele toma 10% de dano. A Seika aparece do nada e acidentalmente faz ele se assustar e cair na água. Ela oferece um hambúrguer pra ele em forma de agradecimento, já que ele ajudou ela a colocar o fio no arco dela. O Shigeru imagina que apesar de não parecer, a Seika é bem legal. A barriga dele solta um rugido, então a Seika fala pra ele aceitar o lanche, já que sabe que ele é um pobre miserável. Isso eu nem inventei, os caras realmente botou isso na legenda. Ele imagina que essa frase foi bem desnecessária, porém ele aceita. Então quando ele pega no lanche, sem querer ele toca na mão da Seika. O Shigeru toma um choque muito forte, que tira vários pontos de vida dele. O Shigeru nota que perdeu 58 milhões de pontos de vida, e fala que se fizer uma conta simples de padaria, ele tomou um dano equivalente a 300 planetas terras. Ele fica bravo com essa desgraça e ele vê que ela tava chorando por causa do hambúrguer, já que ela comprou o lanche exclusivamente pra ele. O Shigeru usa suas habilidades de vendedor e comunicador da sua vida passada e pede desculpas. Ele fala que deixou cair porque ela era muito bonita, então as mãos dele começaram a tremer. Ele fala que vai comer o hambúrguer do chão, já que o seu lema de vida é fazer as pessoas sorrirem. Ela se desculpa por ser bonita e entrega mais um lanche pra ele. O Shigeru pergunta se esse não era o lanche dela. Ela fala que é pra ele não se preocupar com ela, já que ela é bem rica. A Seika também fala que é agradecida por ele ter ajudado com o arco e também ter entregado novas flechas escondido. Ele até fica surpreso, já que ela percebeu que ele realmente ajudou ela. Ele aceita o lanche e começa a comer. Ele pensa que agora ficou em dívida com ela. Logo depois chega o resto do grupo. Ele decide que não vai mais lutar sozinho, mas também só até pagar essa dívida com ela. Um tempo depois, a Seika e Shigeru vão em uma loja de armas e compram flechas. A Seika fala que quer mais um pacote de flechas, já que ela é bem rica. Porém o vendedor fala que a mercadoria é limitada. O Shigeru, vendo ela falar, acaba lembrando que ele pode produzir flechas em massa com suas habilidades. A testa de cutucar a estrela. Percebe que o Shigeru ainda não comprou nada e pergunta se é porque ele é pobre comedor de calango. O Shigeru fica incomodado com essa infeliz. Logo depois, o Seiji e a Riso chegam falando de uma hospedaria que os dois acharam. Agora o grupo pode passar essa noite de boa. A Seika fala que finalmente vai poder descansar e o Shigeru fala que vai passar a noite no parque. A Seika fala que pode pagar pra esse mendigo, só que ele recusa. Ela começa a chorar falando que ele só não aceitou, porque foi ela que ofereceu. Ele fala que não é por isso. Então ela puxa esse barriga de tambor. E ele percebe que se ela não encostar nele diretamente, somente nas roupas dele, ele não vai tomar dano nenhum. O Shigeru pensa que talvez seja bom ele ser um pouco mais frio com ela, já que ela demonstra ter muita intimidade com ele. Logo depois, o Seiji aparece cuidando de todas as finanças do grupo. Enquanto isso, as garotas tomam seu banho e o Shigeru aparece deitado no seu quarto. Ele pensa que não pode mais ter dívidas com a Seika. Ele também pensa que não pode ter dinheiro, já que todos os seus ganhos reduzem 10 mil vezes. Então o Shigeru decide que vai encontrar qualquer forma de ter renda, senão ele vai ter muitos problemas, e os problemas vão ser tantos que ele vai querer voltar pro mundo que ele fugiu. Ele fica pensando, qual vai ser meu próximo passo? No dia seguinte ele traz um monte de comida e entrega pro grupo todo. Ele fala que não pode comer tudo sozinho. A Seika se impressiona depois de ver que tinha cookies de chocolate. O Seiji pergunta, onde você conseguiu tudo isso? O Shigeru mente e fala que uma pessoa de bom coração deu pra ele. A Seika fala que ele não precisa mendigar, já que ela é bem rica e que se tiver algum problema ele pode falar com ela. Todo mundo agradece e o Shigeru pensa como ele realmente conseguiu tudo isso. Ele fala que usou suas habilidades pra fazer várias flechas. Depois ele trocou as flechas por comida. É até que bem simples. O Shigeru fala que agora sim pagou as dívidas com a Seika. Logo depois, o Seiji fala que todo mundo desse grupo tá precisando trabalhar, já que nesse mundo os monstros não dão dinheiro. Então ele fala de uma caverna no mapa chamada Arga. O Shigeru fica impressionado com a liderança do Seiji, só que do nada aparece um cara aleatório. Esse maluco se oferece pra ser o novo guia do grupo, já que ele também reencarnou. Ele olha pro filhote de pacto e fala que nunca viu esse nível de feiura. O Seiji toma a frente e o estranho fala sobre uns itens que normalmente vocês acham na casa inicial. A Seika fala que eles não encontraram, então o esquisito entrega o item e fala pro grupo pedir o dinheiro de volta na recepção. O Seiji pergunta quem é esse ceboso, e o mamilo duro se apresenta como Kyoshiro. Ele fala que ganha vida sendo guia de novatos. Ele também fala que se ele for contratado, o grupo vai fazer um ótimo negócio. Então o Shigeru acha esse cara muito suspeito. Se ele tentar alguma gracinha, ele vai mostrar o porrete do Deus absoluto. Mesmo assim, ele deixa o Seiji decidir. Então o Seiji fala que se ele contratar esse pilantra, o grupo pode aumentar o conhecimento e a experiência. O Seiji só oferece 120 conto por dia e ainda uma recompensa, um morango com pescoço
pescoço delicioso. Kyoshiro aceita essa delícia como recompensa, então os dois fecham um acordo. O grupo vai em direção à caverna de Arga, só que no caminho aparecem muitos goblins, então a Seika começa a disparar flechas contra os monstros. Ela acaba errando todas como sempre, então o Kyoshiro fala pra Seika economizar nas flechas, só que ela fala pra ele não se preocupar já que ela tem bastante. O Kyoshiro fala que ela deveria atirar imaginando que cada uma das flechas custasse 100 milhões de ienes. A Seika pensa que com um preço desses até uma pessoa rica seria cautelosa, então ela dispara uma flecha com muita atenção e consegue acertar um goblin, fazendo todo mundo ficar impressionado. Ela começa a se exibir depois disso e fala que é moleza pra ela e que ela já até superou o nosso prota. Depois disso eles avançam. O Shigeru pensa que talvez ele esteja errado sobre esse Kyoshiro, já que ele realmente tá guiando bem o grupo. Ele também nota que o capacete que o Kyoshiro vendeu pra ele parece ser feito por um reencarnado. A Seika ficou impaciente, então gastou 60 moedas com itens. Um tempo depois o guia dá algumas informações de combate pro grupo, então geral dá aquela treinada antes de entrar na caverna. Ele pergunta se o prota também não vai mais participar do treino, então o rolha de buraco negro fala que não tem as habilidades adequadas pra participar. Então o guia fala que é difícil subir de nível com só um cajado. O Shigeru fala em pensamento que já é nível 61. O guia fala que ficou sabendo que a última habilidade do cajado era incrível. O Shigeru confirma em pensamento e conta que quando saiu da cidade pela manhã pra fazer algumas flechas e vender, ele acabou encontrando um orc gigante. Então ele resolveu testar a habilidade mais forte do cajado. Só que antes apareceu uma mensagem falando que se ele ativar essa habilidade do captura em um raio de 200 km vai desaparecer. Então o Bulbasaur obviamente decide cancelar a habilidade. Logo depois o guia fala que ele precisa entrar em batalha, senão vai acabar se aposentando igual ele. O Shigeru não entende isso, então o guia explica que antes dele ser guia, ele fazia parte de um grupo de mercenários. Ele conta que o líder já foi igual a ele nas habilidades, porém o guia fala que se aposentou por não ter nenhuma habilidade. O líder, diferente do guia, subiu na vida e virou rei. O líder tava no nível 80 e suas habilidades por volta dos 160. O Shigeru imagina que esse líder é bem fraco por ter só 3 dígitos. O guia pede desculpas porque acha que assustou o Shigeru. Ele fala pra ele não desistir. Mais tarde naquele dia, geral se reúne na porta da caverna Arga. O Shigeru nota que parece uma ruína antiga. O Seiji e o guia avançam. O Shigeru olha pro lado e percebe que a Seika tá com medo de entrar, então a Rizo ajuda e elas entram. Esse foi o primeiro e segundo episódio, com o segundo episódio só pela metade. Se quiser mais episódios desse anime, comenta aí. Se você viu até aqui, curte o vídeo e o comentário que eu fiz, assim eu vou saber quem é você. E se ainda não é inscrito, se inscreve, assim você vai saber quando sair o segundo episódio desse anime. Então é isso, clica no próximo vídeo.